minutinho. Demora um pouquinho, Google Meet. Começou a gravar, gente? Vamos lá, vou começar. Então, hoje é o último capítulo para a prova. Capítulo 5 é basicamente crise de Roma e reinos germânicos. Porque aqui não tava falando do sistema feudal aqui no capítulo 5? Tá falando, mas vou abordar isso ainda não. O capítulo até traz um pouquinho de feudalismo, mas acho que ainda não. Vou focar mais em como Roma cai e um pouquinho de reinos, tá? Inclusive, será que eu falo sobre isso com vocês? Acho que dá para falar com vocês sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. O que rola? Primeiro, Roma, a última parte de Roma é o Baixo Império. Que vai dos séculos 3 até os 5 da Era Comum. O nome já fala, baixo, né? Tá ruim. É um momento de crise. Se vocês verem alguma coisa na história dividida alto e baixo, entendeu? Quer dizer que o baixo está no momento de crise que está caminhando para o final. Então, esses séculos aqui são séculos que Roma teve uma crise. Não, tá travando tudo. Que durou esse tempo todo. Professor, tá travando que tudo, professor. Folgou-se, alastrou. Travou tudo. Acho que ele não escutou. E no final fez a. Oi, meu filho. Travando tudo. Travou tudo. Tá. Travou? Não travou? Posso continuar? Estão me ouvindo? Sim. Travou tudo. Agora voltou, mas tinha cortado. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Então, foi uma crise que durou os séculos todos e que foi realmente bastante prolongada. Já é uma crise que eu posso dizer cumulativa. Foi tanto interna quanto externa. Tá travando muito só pra mim? Mas foi cumulativa. Pra mim também. Tá difícil, tá Não difícil. consegui entender nada, nem ver o quadro. Tá muito embaçado. Peraí. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Eu só tô embaçado. Tá muito... Internet. Não, nem ouvindo O vídeo nada. tá travando muito. Quando você então a vai gente começar não a consegue travar. enxergar nada. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Travou geral agora? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Não. Travou tudo. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Os meus não estamos nada antes. Quando você começa a falar mais rápido aqui, trava tudo. E tá travando. Tá, mas tá travando agora ou voltou? Não entender nada desde que ele começou a Agora gravar. voltou, mas Agora tá tudo voltou. Tá tudo Gente, a gente embaçado. tem mesmo tempo. A gente tem mesmo tempo. Calma. A gente ainda não tá Estão me vendo ouvindo? o Pelo... quadro. Sim. Tá, foca no que eu tô falando, pelo menos, então. Pra eu seguir. Essa crise, então, voltando aqui. Essa crise que levou ao fim de Roma teve questões externas e internas. Tá? Externas é mais fácil, o interno é complexo. Eu vou começar pelo interno, que foi complexo. Na aula passada, eu falei de Pax Romana, a paz de Roma. Né? Roma, que paz conhece Roma? Foi a paz no sentido de Roma parou de conquistar novos territórios. Roma parou de conquistar, parou de se expandir e focou em administrar o que já tem. Tá? Isso começou já ainda com o primeiro imperador. Isso foi ruim? Foi ruim. Por quê? Porque a economia de Roma, ela dependia muito de escravos. E a principal maneira de Roma conseguir escravos era conquistando o território. A Pax Romana gerou, então, com o passar do tempo, uma crise de mão de obra escrava. Literalmente, faltou gente para trabalhar para os romanos. Então a gente começa. Primeiro, crise do escravismo.
né? Faltou gente para trabalhar para os romanos. Por quê? Porque Roma tinha parado de conquistar territórios. Então, a gente começa o efeito dominó. Parou de conquistar? Parou de dominar novas populações, parou de roubar riquezas alheias e parou de escravizar pessoas. Isso gerou, como começou a faltar gente para trabalhar, gerou uma crise econômica. Professor, Oi. Fala. Baixo Império, séculos 3 ou 5, aí eu comecei a explicar da crise. Era comum. Depois de Cristo. Descer. Depois de Cristo. Isso, exatamente. Fala. professor, eu só tenho uma pergunta, mas tipo, os escravos, eles não, sabe, se reproduziam, Os sabe, escravos, tinham sim. filhos e esses Sim. filhos Os escravos reproduziam. tinham filhos, né? Mas não eram bastante. como objeto, né? Porque Calma aí. contexto. Mas não eram bastante para garantir uma população escrava igual Roma dependia. Tá? Os escravos tinham filhos também. Né? Tinha pessoas que nasciam escravos em Roma também. Mas não eram bastante, não era suficiente, e também as leis romanas não garantia que essa população escrava fosse renovada. Daí, essa falta de escravos gerou uma crise econômica. Por quê? Começou a faltar gente para trabalhar. O que gerou? Faltando gente para trabalhar, começou a faltar, com o passar do tempo, faltar alguns itens de roupas, itens e mais. Eram os escravos que faziam. Desde plantação a peças de roupa, itens domésticos. Então, os preços começaram a subir. E a economia romana começou a se tornar um pouco desvalorizada. Em vários momentos você teve isso. Os preços subindo bastante. Por quê? Porque como tinha menos gente para trabalhar, tinha menos produção desses itens. Então os preços começaram a endoidar, surtar. A crise econômica acabou gerando em muitos lugares fome de novo. Então essa crise econômica desembocou em muitos lugares em crises sociais. E também crises políticas. Por que crise política também? Porque Roma era cara de manter. Para você manter o exército romano, para você manter o governo de Roma, era caro. O Senado romano, com aqueles bonitões lá só curtindo a vida, era caro. Então, era uma civilização cara de manter, onerosa. A crise econômica começou a gerar crises políticas de instabilidades no governo. Você começou a ter, em diversos momentos, o governo mais focado em briga interna do que tentar resolver o problema da sociedade, tentar resolver os problemas que Roma estava passando. Em muitos casos, os senadores, os imperadores tentaram, para, assim, uma coisa meio genial, aumentar os impostos da população. Genial! Se está em crise econômica, se está fazendo o que, aumenta o imposto, por que não? Né? Genial. Deu super certo, claro, deu super certo. Então, essa crise de mão de obra escrava gerou uma crise econômica que está muito na base de crises sociais e políticas. A vida política de Roma desses séculos aqui é uma confusão, uma loucura. Como diria um amigo meu francês, era um bordel. Adoro falar isso, era um bordel. O português brasileiro tem um pouquinho bastante, né? Bordel até que é uma palavra bonitinha. Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Era isso. Era uma coisa louca, tá?
E os governantes, realmente, muitos deles não estavam preocupados em tentar resolver a situação. Bem, essa aqui é a Mas eles não parte tentaram romper interna com da essa crise. paz e atacar outros locais? Não conseguiram, tentaram um pouco sim, tentaram um pouco romper com a paz, fazer algumas conquistas, mas não conseguiram mais, igual antes. Até Não porque, tinha um agora eu general vou entrar na genial. parte externa. Não, qual a parte externa também? Ah, tá. Tá aqui tudo a parte interna, né? A parte externa foram invasões. Roma, é claro, já conhecia muitos povos diferentes de outros lugares que de vez em quando esbarravam com Roma. Acontecia. O povo estava andando e nada, pô, achei Roma. Até porque Roma era uma coisa bem grande. Alguns desses povos eram mais pacíficos, eram mais, assim, povos de pastores, criadores de ovelhas, etc. Outros eram mais belicosos, eram mais militarizados, eram um pouco mais ligados a saquear pequenas aldeias. Essas invasões começaram a se tornar mais e mais e mais frequentes em Roma, em todo o território. Todo o território. Por quê? Por quê? A gente sabe que na mesma época, lá da Ásia, começaram a surgir alguns povos seminômades perigosos. Grande ênfase. Hunos. O famoso Átila Huno, o Atilinho, Atilazinho. O Atilazinho lá dos Hunos, vindo lá da atual Mongólia, reuniu várias populações sob sua liderança e começou a arrumar para a Europa. Começou a caminhar para a Europa. E os Hunos eram um povo realmente ligado a Sáquio. Um novo efeito dominó. À medida que ele ia avançando, populações diversas iam fugindo. Né? Se viu um cara perigoso, o que você vai fazer? Vai fugir. E isso começou a gradativamente empurrar mais povos diferentes para os territórios de Roma. E nos territórios, sim, qualquer parte mesmo. Alguns, como eu falei, eram mais pacíficos. Entravam em Roma procurando segurança. Muitos até se tornavam habitantes de Roma com o tempo. Se o povo chegasse onde atualmente é a França e começasse a ficar numa parte mais tranquila, pode acontecer que eles realmente começassem a morar lá. Mas outros não eram pacíficos. Eram mais belicosos, ou seja, guerreiros. E iam até Roma procurando riquezas. Procurando atacar as cidades para conseguir riquezas. Os próprios hunos vão invadir a capital de Roma. Então, eles que eram lá do raio parte da Mongólia, vão chegar na atual Itália e vão saquear Roma. O saque de Roma pelos hunos é uma coisa divertida de ver sobre. Inclusive, divertidíssima. Essas invasões, então, foram, assim, duraram séculos. Focaram muito nas cidades, principalmente. Porque a cidade onde tinha riquezas, era a cidade que tinha coisa para você tomar, caso você quiser tomar alguma coisa. E envolveram povos muito diferentes. Em geral, os principais eram chamados germânicos, que eram, assim, centenas de povos diferentes, mas que vinham de uma região da atual Alemanha, ou próxima a ela. Daí o nome germânico, Germânia, Germany. Tá falando de belicosos, né? Os dois, tanto os belicosos quanto os pacíficos. E para os romanos, eles eram chamados de bárbaros. Por quê? A palavra bárbaro
ela é grega. Tá? A palavra bárbaros, bárbaros, em grego, era alguém que não era grego. A pessoa que não era grego era bárbaro. Bom, e como os gregos se achavam os mais lindos, os mais tudo, o bárbaro é o menos tudo. Não importa quem seja. Os romanos vão adorar essa ideia e vão falar, beleza, quem não é romano não vale nada. É nessa lógica. Então, não importava qual fosse o povo, se fosse um povo maior, menor, mais pacífico, menos pacífico, mais organizado, menos organizado, não importa. Para os romanos eram bárbaros. Tá? Uma lógica totalmente pejorativa. Inferior. Por quê? Porque é não romano. Se é não romano, é inferior a mim. Tudo bem? Essa palavra bárbaros, então, a palavra bárbaro, ela envolve uma carga pejorativa que os romanos atribuíam. Um pouco nacionalista. Você pode fazer um paralelo assim, um pouco nacionalista. Professor, Tá, foi. esses mesmos reinos germânicos, eles envolvem, tipo, ostrogodos, todo esse pessoal. Isso, então, são muitos povos. Ostrogodos, lombardos, visigodos, vândalos, ângulos, saxões, vândalos, húngaros. Tem muito. Todo mundo invadiu a Roma. Todo mundo invadiu Roma e por várias partes de Roma. Então isso aqui começou a afetar o território todo. Então, por que Roma parou também nessa época? Parou de conquistar, não tentou conquistar território. Porque Roma muitas vezes começou a focar em se defender. Roma não tinha como focar muito em tentar conquistar, porque começou tipo, cara, tem que se defender. Ainda mais no século IV, começou a surgir uma situação de que povos diferentes estavam invadindo regiões diferentes ao mesmo tempo. Foi um caos para Roma, um caos para a administração romana. Isso se ela tivesse focada, tivesse preocupada O e administrar. O maior problema seria que é o tamanho de Roma, né? Porque, por exemplo, o tamanho é difícil você mover um exército numa região tão grande, né? Tem razão, você tem razão. Outro problema também era o tamanho de Roma. Né? O tamanho de Roma dificultava você administrar Roma bonitinho. Tá? Não tinha carro, gente, pra você rodar a Europa toda, igual você tem hoje. Era cavalo, não tinha trem. Comunicação, você tinha que mandar um carteiro era lá, o cavalo, pela estrada. Era ou cavalo ou a pé. Então, demorava você conseguir administrar um território tão grande 1.500 anos atrás, né? Demorava. Se alguém invadisse no norte, se alguém começasse a invadir lá no norte da França, até chegar lá era pelo menos uma semana. Isso porque a Europa é pequena. Até lá já tinha arregaçado, né? Até lá já tinham acabado com a situação, pois é. Isso porque a Europa é pequena. Né? Se você pegar o mapa da Europa, a Europa é pequena. Mas tudo bem. Isso tudo combinado gerou uma crise em Roma que foi esmiuçando Roma. Foi assim, foi fazendo Roma ruir. De pouco em pouco. De pouco em pouco. Alguns imperadores tentaram estancar a sangria. Mas, em geral, não conseguiram. Tá? Um detalhe importante que vai fazer o que aconteça muito com Roma, isso tudo aqui, é a fuga das cidades. Quando começa todo esse negócio de crise, as pessoas que moravam na cidade, os plebeus principalmente, lá e falava, vou falar aqui pra quê? Tá em crise, tá não sei o quê, metendo imposto. Posso morrer porque ninguém vai invadir. Então eles fugiam. A fuga para o campo começou a ser uma prática frequente. E eles fugiam para onde? Professor, Fala. então poderia se dizer que acabou formando uma diáspora romana, assim dizendo? Não, eu chamaria de êxodo urbano. Não chamaria de diáspora romana, não. Eu chamaria de êxodo urbano. E as cidades romanas começaram a se esvaziar. E isso faz com que as cidades na Europa fiquem sem ser importantes por séculos. As cidades europeias serão pequenas.
A Europa, depois da queda de Roma, vai ser um ambiente rural por causa disso. É uma diáspora urbana, um êxodo urbano. A gente conhece o êxodo rural, né? A pessoa sai do campo para a cidade, e foi o contrário. Esses cidadãos das cidades de Roma começaram, para procurar segurança, fazer o seguinte: na cidade não era mais seguro, que a cidade poderia ser invadida. Mas, no campo, na região rural, alguns senhores de terra, alguns ricos proprietários de terra, tinham condições de ter forças militares. O que a galera fazia, então? Ia para essas terras desse cara que tinha terra, que era poderoso, o grande fazendeiro, e fazia um acordo. Qual é esse acordo? O cara que fugiu trabalha na terra desse grande fazendeiro em troca de moradia e segurança. É um sistema que foi conhecido como colonato. Bastante, mas isso aqui é bem antigo, né? Bem antigo. Isso aqui vai, depois de um tempo, gerar o sistema tal do feudal. feudalismo. Vai gerar o sistema feudal, vai gerar a servidão. Por enquanto não é isso, não. Por enquanto, eram realmente pessoas que iam fazer um acordo com esses nobres senhores, procurando segurança. O que ofereciam? Braço para trabalhar na lavoura, basicamente. Tá? Acabaram, depois de um tempo, se tornando fixos nesses lugares, acabaram não saindo, não podendo sair. E isso foi se aumentando, foi se aumentando. E isso foi ruralizando a situação toda. Tudo bem? Alguém se perdeu? Boa? Boa pergunta? Tranquilo. Deixa eu apagar aqui esse lado aqui. Isso é grego, bárbaros. Fica à vontade, pode anotar. Pode anotar, fica à vontade. Bárbaros. Pior que é igual, parece. B2. É um código, coordenadas de acaso. Coordenadas, sabe? Siga as coordenadas e chega lá. Beleza. Vamos lá. Alguns imperadores, principalmente, tentaram resolver um pouco essa crise de Roma. Tentaram melhorar a administração de Roma. Desses, 2 são os mais importantes. Spoiler, não deu certo, mas tentaram. Primeiro, Constantino. Tá dando pra ver aqui? Não, deixa eu botar pra cá. Deixa eu botar pra cá que fica melhor pro pessoal de casa ver. Imperadores foram esses. Primeiro, um imperador Constantino. Aqui são imperadores, que eu vou falar, imperadores que tentaram impedir a crise de Roma. Tá? O que Constantino fez? Constantino decidiu mudar a capital. Em 330, ele pegou uma cidade que existia lá no território já asiático de Roma, pegou a cidade de Bizâncio, e transformou na cidade de Constantinopla. Professor, vou dar um tópico: os imperadores tentaram salvar Roma e falharam miseravelmente. Assim, foi uma tentativa de salvar Roma, por quê? Aqui ele jogou a capital para lá. Constantinopla, se você traduzir, é Constantino. Então, assim, o cara se achava um pouquinho. Né? Muito amor próprio, pois é. Essa cidade existe hoje, Istambul, na Turquia. É a mesma cidade. Mas ele então vai tentar mover a capital para lá. Resolveu? Não, resolveu. Aí, depois, outro imperador
chamado Teodósio, em 395. Ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o império. Ele vai pegar o Império Romano, finge que isso aqui é o Império Romano, e vai dividir. Professor, Você vai ter... Oi. imperadores, né? Constantino. Imperadores, são imperadores. Isso, eles eram imperadores. E vai dividir. O lado ocidental vai ter capital Roma. O lado oriental, capital Constantinopla. Então, com Teodósio, o que você tem? Roma do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O que Teodósio conseguiu fazer? Teodósio conseguiu fazer com que o lado oriental sobrevivesse. A gente foca muito no lado ocidental. Quando a gente fala Roma caiu, Roma acabou, a gente fala do Roma ocidental. O lado oriental durou mais 1000 anos. Literalmente 1000 anos. Pois é. Essas duas ações fizeram sobreviver Roma lá na Ásia. A atual Grécia, a atual Turquia. Pra cá, olha que legal. Pra cá, França e Itália, que lindo, né? Que bacana, estamos na França aqui. Coisa fofa. Roma acaba. E Roma tem uma data da sua queda. O fim da Roma ocidental que morreu, tadinho, foi em 476. Quando o imperador, que era um moleque de 15, 16 anos, o último imperador foi chamado Rômulo Augusto, ele foi expulso do trono pelo general ostrogodo chamado Odoato. Quando esse último imperador é expulso do trono, a gente considera que acabou Roma ocidental. Então, é o fim de Roma. E do lado ocidental, vai começar a ter esses tais reinos germânicos. Oi. Não rolou nem treta, nem nada, o cara só foi porque tinha 15 anos, né? Não teve nem condição de, tipo, moleque, era um moleque, então. O imperador era um moleque. A Roma ocidental já estava tão fraca que é isso. Não tem mais o que fazer. Mas o que sobrou de Roma? Tipo, acabou? Tipo, como assim acabou? Tipo... Acabou Roma ocidental. Roma ocidental acabou. A oriental continuou. Tô falando, a oriental continuou. Mas, tipo, caiu o império, foi dominado por outros reinos, impérios? Isso. Ou... Não, caiu. E o que aconteceu com o território? Esses reinos germânicos, esses povos que estavam invadindo Roma, vão começar a fundar novos reinos onde era Roma. Então você vai ter um aqui, um ali, um aqui, isso aqui, vai ficar uma coisa espalhada. Tá? Você vai ter um na atual Espanha, um na França, um na Inglaterra, um no Norte da África, isso aqui. Professor, Romulo Augusto é 395 ou 476? 476. Professor. Oi. Você pode voltar de novo ali na parte do Teodósio? Teodósio que dividiu Roma? Aham. Teodósio dividiu Roma. É isso. Valeu. Teodósio dividiu Roma. Ele dividiu Roma ocidental, Roma oriental. A Roma oriental, depois da queda da ocidental, ela costuma ser chamada de Império Bizantino, por causa disso aqui, nome de Bizâncio. Tá? É o quê? Império Bizantino. Não, o contexto todo. Não tá... Depois que a Roma do Ocidente cai, o lado oriental costuma ser chamado de Império Bizantino. Tá? E ele vai ficar até o final da Idade Média. Por mais 1000 anos. Vai ser um grande império da Europa da época. Mas beleza. É um império que sobrou. É um império que sobrou que durou 1000 anos. Né? Então, tá bom. Professor, qual é o nome do cara que chutou Romulo Augusto? Poucos duram 1000 anos. É o quê? Desculpa. Qual é o nome do cara que chutou Romulo Augusto mesmo? O ostrogodo lá. Odoacro. Odoacro. Foi o cara que chutou Romulo Augusto. Odoacro. Mas ele era o quê? Um general de Roma? Ele era um
Ele era general, ele estava como general. O Duácio era de origem ostrogoda e atuava como general. Isso. Expulsar é até bonitinho. Ele tomou o trono do cara força. Expulsar, sai daqui. Tá até tão singelo. Sai daqui, não quero saber de você. Não pode isso. Ok? Tudo bem? Ao mesmo tempo, um processo importante foi que justamente o cristianismo foi crescendo em Roma. E quando Roma do Ocidente cai, as igrejas que estavam surgindo em vários pontos de Roma se tornaram um foco de liderança importante que vai se aliar aos reinos germânicos quando eles começam. Esses dois imperadores foram importantes também para essa questão do cristianismo ainda com Roma. Os mesmos caras. Então não vou nem apagar eles. Até aqui, uma parte. Professor, na verdade, Constantino e Teodósio não morreram, né? Quem morreu foi Roma Ocidental, né? Para a história. Isso. Ô, professor. Oi. Mas... Não. Fala. Então, podemos dizer que o cristianismo ele consegue ascender, assim, aumentar seu poder quando... Junto com a queda de Roma. Por causa da queda de Roma. Pode dizer que o cristianismo consegue aumentar seu poder por causa da queda de Roma. Sim, você pode dizer isso. Porque quando Roma cai, os bispos se tornam lideranças políticas importantes. É que também, né, tipo, o povo já tava com medo, então quem eles vão se voltar aos deuses, né? Tipo, a Deus, no caso. E aí, nesse caso, né, tipo, como Primeiro, eles começam a se voltar ao único Deus que sobrou, né? Isso. Esses dois aqui vão ser importantes para esse crescimento do cristianismo. Vou ter que mencionar o que eles fizeram. Constantino, primeiro, lançou uma lei, um Edito de Milão, em 313. O que foi o Edito de Milão? Ele institucionalizou o cristianismo como religião oficial do Império. Não. Né? O Constantino, 313, o Edito de Milão, ele legaliza o cristianismo em Roma. Legalizou. Isso. Tá. Você pode falar, legalizou. Legalizou. Era legal. Ele reconhece o cristianismo, pode ser agora uma religião válida. Por quê? Porque estava crescendo muito nas cidades. E ele queria também já conseguir o apoio dos bispos que estavam crescendo, se tornando influentes. O Teodósio que vai além. O Teodósio lança também outra lei. Professor, mas Constantino é 313, Roma só morre em 4. Isso, exatamente. Eu estou ainda... Tá antes da queda de Roma. Antes do fim de Roma. Edito de Tessalônica, 380. Isso aqui foi Constantino, isso aqui foi Teodósio. Peraí, professor. Constantino. Qual é a data do Edito de Milão? 313. Não dá pra ver. 303. Ah, tá, valeu. Tá? Constantino legalizou o cristianismo. Legalize. Teodósio foi além. Teodósio definiu que o cristianismo era a religião oficial de Roma. O restante não precisava mais. Então, assim, Teodósio tentou mais ainda conseguir apoio do cristianismo, estava ficando forte. Não deu certo. Roma caiu. O que sobrou? Sobrou o cristianismo. Sobrou os bispos cristãos, que estavam ficando mais fortes. E começaram a surgir vários reinos germânicos no lugar de Roma. O que aconteceu assim que isso começou? Esses reinos germânicos surgiram em várias partes do território. Várias partes mesmo. Se pegar o mapa, você vê que aqui na Espanha era reino visigodo, aqui no norte da África era reino vândalo, reino ostrogodo, reino franco,
reino burgúndio para cá, reino anglo-saxão, anglo-bretão, enfim, é uma bagunça. Bagunça. Anglo-saxão na Inglaterra. Anglos e saxões eram povos que estavam indo. Na verdade, anglo-saxão seria tipo Reino Unido, né? Aí Inglaterra, Irlanda e País de Gales é meio separação de anglo-saxões, não? Exatamente. Tessalônica oficial. Tá? E o que aconteceu? Dá para falar disso, Aconteceu que juntou cristianismo a esses reinos. Esses reinos foram gradativamente se convertendo ao cristianismo. Por quê? Para eles se legitimizarem, falarem, somos reinos válidos, eles queriam o apoio dos bispos. Só que só um desses reinos deu certo. Vou falar sobre ele. Reino Franco. Só ele foi feliz. Muito por quê? Professor, que ano? Ele... Oi? Que ano, professor? Só para... Século V. Então, século V agora. Século V, tá. Só o Reino Franco se converteu ao cristianismo do grupinho que estava forte, do grupinho vitorioso. Agora eu vou comentar um negócio que normalmente não tem no livro. O que acontece no cristianismo nessa época? Eu até me empolguei aqui, dá tempo de falar, vou jogar aqui. O que acontece nessa época aqui? Foca aqui. Até 455, uma questão importante para os bispos e teólogos era a natureza de Jesus. Ficaram 400 e poucos anos debatendo teologicamente se Jesus era humano ou divino. Se Jesus era humano ou divino, mais humano, mais divino. Isso foi um debate teológico. Também teve debate sobre quando ele nasceu, né? Tipo... Esse foi mais forte. O debate sobre se ele era humano ou divino, a natureza dele, era fortíssimo. Bobagem. Você tá muito boazinho. Você tá muito evoluída. O que ela falou, cara. professor? O que ela falou? Você tá muito evoluída. Não, ela falou, não faz só culto que ele fala, não, tá muito evoluída, cara. Olha só. Foca na palavra que é paz e amor. Focar no que ele falou. Tá muito evoluída. Não serve pra... Não pode. Tá muito amorzinho no coração. Pega um pouquinho de ódio. Briga. Nesse processo de definir o que era, o que não era, teve briga. Teve 3 concílios. O pessoal não tinha mais o que fazer, não. Não. Teve 3 concílios. Então tinha que brigar por tudo, cara. Tipo, não concordo, então é guerra, meu amigo. Espada. Milão, morte. Éfeso, Calcedônia. Foca aqui. Isso é só sobre a natureza de Jesus? Foca aqui. Isso, exatamente. Você teve 3 concílios ecumênicos. O que é concílio ecumênico? É quando os bispos e teólogos se reúnem para debater alguma questão teológica e definir doutrina. Oi? Concílio. A gente chama de concílio ecumênico. Quando se forma um concílio, eles debatem e fecham alguma questão de doutrina. Ou seja, fala, o certo é isso aqui. E se por acaso tiver algo errado? Para eu dar um recadinho, se não importa de eu atrapalhar essa aula, 1 minuto. Pode ser breve, pode falar. Rápido. Licença, bom dia a todos. Eu me chamo Álida, eu sou a psicóloga da escola. Eu sei que está todo mundo aí, né, passando um momento difícil, a questão da pandemia. Então, eu vim disponibilizar. Eu estou aqui todas as quartas-feiras, de 4 da tarde às 6 da noite. Caso vocês queiram bater um papo comigo, vocês podem estar mandando horário na coordenação, na secretaria mesmo, tá? Eu estou 100% aí de ouvidos abertos para escutar a demanda de vocês, o que vocês estão precisando.
alguma dificuldade, eu não sei o que é uma crise de ansiedade, mas assim, eu tô com falta de ar, eu tô com tensa, então vocês me procurem para a gente conversar sobre isso. Alguma dúvida? Não? Então meu horário é de 4 às 6, aí vocês me procurem, tá bom? Bom dia, desculpa, professor. Tudo bem. Estou voltando aqui. Em cada um desses concílios, reuniram, debateram sobre Jesus é humano, divino, etc, etc. E começaram a definir uma ortodoxia. Ortodoxia quer dizer o quê? Uma forma correta. E nisso tiveram as formas incorretas. Em Milão, qual foi a forma incorreta, tida como heresia e que começou a ser combatida sem amor nenhum? Chamado arianismo. É o quê? Arianismo, não é da Ariana. Arianismo. Que defendia o quê? Foi uma corrente criada por Ário de Alexandria, eu acho, não lembro agora, que dizia que Jesus era só humano. Em Éfeso, a segunda. Nestorianismo. O nestorianismo. Professor, acabei de confirmar. dizia... Foi arianismo é Ário, presbítero de Alexandria mesmo. Obrigado. Ário de Alexandria. Obrigado. Nestorianismo, acho que foi um cara do atual Egito, se não me engano, que dizia que Jesus era ao mesmo tempo humano e divino, mas de forma separada. Um rolo teológico. E Calcedônio definiram que o pessoal do monofisismo era herege. Para o monofisismo, Jesus era só divino. Professor. Por que isso é importante? Esses três, que eram questões teológicas e que estavam crescendo, ganhando adeptos, foram tidos como heresias. E o que você faz com os hereges? Você passa a espada nos hereges. Peraí, professor. Fala. Então, esses três estavam eles estavam considerando um ao outro hereges. Não. Esses três eram propostas que foram para os concílios. Os concílios definiram: isso está errado. Vocês estão com ideias erradas, heréticas. Ou vocês mudam de ideia, ou vocês morrem. É assim que funciona a religião. Que agradável. Do jeito melhor, né? Do jeito mais, muito agradável. Do jeito mais legal, mais bonito do mundo. Peraí. Pro nestorianismo de Nestor, Jesus, ele tinha uma parte divina e uma parte humana que não se misturavam. Para quem é de religião, quem é de igreja, eu estou falando de Santíssima Trindade, tá? Eu estou falando do processo de formulação da doutrina da Santíssima Trindade, que durou isso tudo aqui. Não foi do dia para a noite, tipo assim, deleguei, é assim. Não, durou isso tudo, tá? E por que isso é relevante para falar de reinos germânicos? Professor, e monofisismo? É sobre o que? Monofisismo é só divino. Só divino. Por que isso é relevante para os reinos germânicos? Por quê? Com exceção dos francos, todos os outros vão acabar se convertendo ao arianismo, que tinha se tornado heresia em 325. Vou botar as datas aqui. 325, 435, 455. Ou seja, esses reinos germânicos estavam se convertendo ao cristianismo. Beleza. Mas do grupinho que não estava sendo o mais poderoso. Do grupinho que foi chamado de herege, que estava sendo combatido. Mas, tipo, então Jesus é o quê? Tipo, se os três eram hereges, filho, assim? aí a questão, aí divide o rei, não é comigo, não. Aí não é comigo. Era isso que eu ia falar. Tipo, divide o rei não é comigo. Espera no do Carlos Alberto, ele vai se meter. Eu só tô trazendo o debate que gerou. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Então é domínio do arianismo, né? Oi? Domínio do arianismo, não é? Então, não. Por quê? Os reinos germânicos que foram surgindo foram se convertendo ao arianismo. E qual é a questão disso? O arianismo era o grupo que não estava vencendo dentro da igreja. Era o grupo que dentro da igreja estava sendo combatido. Então, não era um grupo forte.
Só os bonitos aqui, esses bonitos aqui, se converteram ao grupo dominante. Só o Reino Franco se converteu à forma de doutrina e ao grupo dominante que começou a surgir a partir desses concílios. Então, qual foi o único reino que conseguiu não morrer? Reino Franco. Não, mas espera aí, eu quero entender qual é o domínio, qual que mais dominou, entendeu? Se não foi o arianismo, foi qual dos dois? Não, tô falando do reino. Dos três. Não, isso é isso não, mesmo. Esses três aqui foram combatidos. Esses três aqui, esquece. Deixaram esses três aqui são heresias. Então, entendi. Tá? Então Jesus não era humano, ele não era divino, nem humano e divino, então ele era o quê? Couberam cristianismo. Eu não tô entendendo esse consenso deles. Eu não entendi, professor. Isso aqui é o debate de Santíssima Trindade, tá? Estou trazendo para vocês o lado histórico. Após Calcedônia, definiram que é Pai, Filho e Espírito Santo. Após Calcedônia. Se não me engano, após Calcedônia. Tá? Relaxa. Tá bom. Qualquer coisa, vai pra igreja. Não é comigo, não. Mentira, vai não, tem pandemia. Vai não, fica em casa. Culto online, perfeito. Ou missa, ou que seja. Daí, só o Reino Franco se converte ao lado que estava vencendo dentro da igreja. Então, só o Reino Franco consegue realmente ser o que vai receber apoio da igreja, apoio do cristianismo, mais o lado dominante. Daí que o Reino Franco é quem vai sobreviver. Não faço ideia. Quem se converteu no Reino Franco? Um cara chamado Clovis. Adorei a risadinha. Dando uma risada aqui do falei, Clovis. Muito bom. Clovis, no século V, ele se converte ao lado dominante do concílio. Então ele recebe apoio da igreja. E ele passa a conquistar vários outros reinos. Então, diversos lugares vão ser conquistados pelos francos. Ao ponto de você ter o Império Franco. Clovis vai inaugurar a chamada dinastia Merovingia. Mas Clovis era do Reino Franco? Ou era Rei dos francos. Tudo franco. Agora eu tô falando sobre franco. Clovis vai ser o rei dos francos, tá? Convertido ao cristianismo e vai inaugurar a dinastia Merovingia. Tudo bem? Eu tô meio confuso. Esse negócio aí do Reino Franco. O Reino Franco, Clovis, vai ser o único que vai se converter ao cristianismo, porém, da vertente que saiu vitoriosa do último concílio. Percebe a questão política envolvida? E esses concílios aqui definiram grupos que estão no poder e grupos que não estão no poder. Essa é a situação. Grupos que estão ditando as regras, grupos que não estão. Quando o Clovis se converte ao grupo que está no poder, ele consegue mais apoio e consegue melhores condições para se expandir. O restante não se juntou com o grupo que está no poder. Então, os concílios definiam também questões políticas, de apoio político-militar e simbólico religioso. Ok? Naquela época juntava muito religião e tudo. Exatamente. Quase a mesma coisa. Exatamente. Tudo bem? Um grande erro, né? Posso seguir mais um pouquinho só? Tá de boa? Anotaram, isso aqui não tá no livro de jeito nenhum. Professor, não apaga não. Fala pra alguém printar aí, pra tirar foto. Fala pra Yasmin tirar foto. Alguém printa ou tira foto? Alguém printa, tira foto, faz alguma coisa. Eu printei. Já printei. Beleza. Então tá ótimo. Estou terminando já, relaxa. Só mais um pouquinho sobre Reino Franco. Bem que tá acabando, que a minha cabeça tá explodindo. Por quê? Porque não, agora... primeiro, vamos lá. Reino Franco só. Professor. Oi. O que você tem a dizer? Eu já ouvi uma vez na internet, as coisas da internet são complicadas, né?
Mas eu já vi uma vez na internet uma teoria que dizia que o Carlos Magno, o Franco, não tinha existido, que ele foi basicamente um folclore, e isso mudaria a data de ano que a gente tá. O que você sabe sobre isso? Sabe alguma coisa? Já ouvi falar, já ouvi falar. Não, é uma teoria que não é muito aceita, não. Não é muito aceito? É que eu achei muito interessante, sabe? Tipo assim, porque é possível que, tipo assim, não o Carlos Magno, mas muitas personalidades que a gente conhece da história sejam folclores, né? É possível, mas a gente não. Realmente é uma teoria muito pouco seguida, muito pouco considerada. Tá? Vamos lá aqui, rapidinho. Esse reino foi o único que durou, então? Foi o único bonzinho? Foi o único que foi legal? Teve dois governantes importantes. Primeiro, Clovis, que foi o que se converteu e que se expandiu. Inaugurou a droga toda. E um descendente dele, que séculos depois, foi ainda maior. O Carlos Magno. Ou Carlos o Grande, caso queiram traduzir. Por quê? Carlos Magno, ele, quando ele chega, ele se torna um dos maiores imperadores do período. E ele vai além. Ele vai se aliar com a igreja, com o Papa, ao ponto de ser coroado pelo Papa em Roma no dia de Natal. Carlos Magno teve a coroação dele. Isso aqui é importante. Ele foi coroado imperador dos francos no Natal de 800. Ele foi até Roma, Carlos Magno. Ele se aliou com a igreja de tal forma que o Papa o coroou imperador em Roma, no dia de Natal. Então, ele selou uma aliança com a igreja católica de tal forma, que já estava mais poderosa nessa época, que Carlos Magno conseguiu fazer um império muito maior e mais evoluído, mais aqui tudo, que seus antecessores. Então, é que depois que ele morre, tudo deságua, tudo vai pro buraco. Essa coração dele mostra como ele se tornou um defensor do Papa. Enquanto que o Papa se tornou um defensor dele. Tá? Se hoje se aliar com o Papa é uma coisa relevante, imagina aqui ser coroado no Natal pelo próprio Papa em Roma. É relevante, bastante relevante. Tudo bem? Fala. Pode ser. Tá? Então, nessas coisas assim de religião tem todo esse simbolismo, né, geralmente, né? Tipo, religião tem todo esse Natal, tem todo esse simbolismo. Roma, Papa. Daí, Carlos Magno vai fazer a última dinastia dos francos, que vai receber o nome dele. Dinastia Carolíngia. Só dura pouco. Carlos Magno vive bastante, conquista bastante, governa bastante. Depois que ele morre, não vai para frente. Não vai para frente o negócio, não. Os filhos dele foram mais fracos em relação ao governo. E os netos dele acabaram dividindo o território todo, não conseguiram manter a unidade. Tá? Mas ele vai, assim, Reino Franco é a atual França. Com o Carlos Magno, esse Reino Franco vai ter a atual França, parte da atual Espanha, parte da atual Alemanha e parte da atual Itália. Quando ele morre e os netos dividem o império, eles vão acabar dividindo, que um vai ficar com a atual Alemanha, um com a atual Itália e outro com a atual França. Então, assim, foi muito, não sei o quê, com o Carlos Magno e só com ele. Realmente só com ele. Não foi para frente depois dele. Tudo bem? É engraçado, né? Na história acontece isso o tempo todo, né? Tipo, nasce um cara super, hiper, mega fodão e aí depois os filhos dele são, sabe, nada. Pois é. Tá?